Olá, meus amores. Fala, gente, chegamos. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Não sei aí onde você está, nesses cantos desse Brasil tão grande, mas por aqui tá um friozinho, com chuva. Você viu que choveu? Viu, que delícia. E a previsão é que vai chover por mais alguns dias aí, até o fim de semana. Enfim, em todo o tempo, com sol ou com chuva, sejamos agradecidos a Deus pelo seu cuidado e proteção. Verdade, e bate aquela preguicinha às vezes, né? De ficar ali embaixo da cobertinha para levantar de manhã. Mas pra quem, assim, tem que sair trabalhar, coisa que dá e passa. Passa na marra, né? Mas tem que passar, não tem jeito. Vamos lá. Meus amores, e no Entre Família de hoje, nós vamos falar sobre o cônjuge que está buscando um relacionamento saudável, quer se manter saudável, mas com o passar do tempo começa a se sentir mais mãe, mais pai e responsável pelo marido, pela esposa, do que qualquer outra coisa. Verdade, hein, Darleide? E nós teremos, olha só, um relato de família para discutirmos sobre esse assunto e também a participação da terapeuta de casais, Daniele Santos, que vai interagir com a gente aqui no nosso programa também, nesse bate-papo, com a sua interação. E na prática nós vamos te ajudar a entender quem está arrastando a relação aí na sua casa e como quebrar esse ciclo, né? Porque a gente quer sair desse lugar negativo para uma experiência rica no relacionamento. Precisa ser quebrado. Então, gente, viu que tem muita coisa boa, né? Isso e muito mais no programa Entre Família de hoje, que está só começando. Aquela pausa rápida. Em algum momento aí do seu relacionamento, você já perguntou ou já se perguntou, né, em relação ao seu cônjuge, você é meu cônjuge ou é meu filho? Ou minha filha? Porque olha, tá dando trabalho demais, às vezes aquela sobrecarga vem só sobre uma pessoa, tem que ficar lembrando a outra disso, daquilo, tal. É igual pai e mãe, filho, já fez tal coisa? Não, ainda não. Filho, não esquece disso, isso e aquilo. E às vezes você acaba se sentindo meio mãe ou meio pai do seu cônjuge. Ai, 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 hein? Compartilha com a gente, como diz o pastor Gil, sobre ai, ai. Então compartilha com a gente aí se você já sentiu mais responsável pelo seu relacionamento do que o seu parceiro ou a sua parceira. Compartilha com a gente aí sua experiência no nosso WhatsApp, que é o 129-8315-0249. Tá aparecendo aí na tela o QR Code. Para você, qualquer coisa, já aproxima a câmera do celular. E eu pergunto pra você, já salvou esse nosso contato aí ou ainda não? Já salva, para você sempre participar com a gente, sabe que é ao vivo, né? Agora 2h33, horário de Brasília, é ao vivo para ter você participando e interagindo com a gente, né não, Darleide? Sim, nós esperamos sempre a sua participação por aqui para a gente fazer esse programa ao vivo, contando não só com a sua audiência, mas a sua participação para ficar bem gostoso. Veja bem, sobre o tema de hoje, talvez você seja uma daquelas pessoas que já experimentou uma sensação de peso, de sobrecarga, de fazer tudo dentro de casa. Pagar contas, agendar consultas, acompanhar a vida escolar dos filhos, organizar as compras, ainda lembrar das necessidades do cônjuge, das responsabilidades do outro. E esse trabalho invisível, cansativo, produz sobrecarga mental. Em uma pesquisa recente publicada no Jornal de Casais e Família nos Estados Unidos, deu conta que cerca de 71% dos casais, nos casais, assume todo o trabalho dentro de casa. Isso significa que elas não apenas executam tarefas, elas planejam, organizam, monitoram e antecipam a necessidade da família. Os pesquisadores descobriram que a desigualdade nessa carga invisível pode ser ainda maior do que a desigualdade nas tarefas domésticas. Ou seja, a sobrecarga mental, ela tem uma proporção imensa, mais do que nós podemos pensar do ponto de vista da quantidade de tarefas domésticas. Em outras palavras, o problema não é apenas quem lava a louça, mas quem lembra que ela precisa ser lavada. Aquela insistência, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa, já fez, não fez, já fez, não fez. É disso que se trata. Então, é necessário fazer um alerta de que esse desequilíbrio está associado ao maior estresse, esgotamento emocional e insatisfação conjugal. Em muitos lares, um dos parceiros acaba assumindo o papel de gerente
parte da família, enquanto o outro depende de cobranças e lembretes constantes. E quando isso acontece, o casamento deixa de funcionar como uma parceria entre os dois adultos e passa a se parecer mais com a relação entre um pai, uma mãe ou um filho. O estudo faz um alerta importante. Relacionamentos saudáveis exigem não apenas a divisão das tarefas, mas também a divisão das responsabilidades, de pensar, planejar, cuidar da vida em família. O nome disso é parceria e não dependência um de outro. Então é disso que se trata e nós vamos elaborando melhor esse pensamento, essa ideia ou essa realidade aqui no seu Entre Família. É isso, a gente vai batendo esse papo por aqui, vamos conversando, como a gente já mencionou, tendo a sua interação, você participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 12983150249. E somando a nossa conversa, ela que é terapeuta de casais, Daniele Santos. Chega para cá, Dani, por favor. Daniele, a gente tem esse hábito de chamar de Dani, pode ser, Dani? Então tá bom, obrigado. Seja muito bem-vinda ao Entre Família. Como vai, Dani? Olá, Tudo bem? Tudo bem? Já ouviu um pouquinho do que nós já apresentamos, dados, uma questão que é bem familiar a muita gente pelos dados que vimos, né? Verdade. Numa pesquisa citada. 71%. Um número alto. E eu fiquei sabendo aqui, Dani, no bastidor de um colega que disse assim, eu fiquei pensando, será que eu estou entre esses? E aí? Não É tá, um número não, alto também no meu consultório. Não é, Dani? Uhum. Aparece bastante casos assim, né? Onde Uau. tem sempre um que está gerenciando mais do que o outro. Aí tem esse cansaço do lado de um e o outro que fica meio perdido. Qual é meu papel aqui, né? Não sei muito o que fazer. Então isso é muito comum. Às vezes, algo pontual pode acontecer, né? Mas se é uma rotina, porque às vezes devido ao cansaço, correria, estresse, a cabeça está meio longe, a gente fala está meio aéreo, né? E aí, já fez tal coisa, isso, aquilo. Mas quando é algo que desde o começo do casamento, ou sei lá, no meio do desandar, do caminhar de tudo, né? Que às vezes acaba desandando por conta disso. Se persiste, aí é algo que precisa acender aquele alerta, né? Mas o que vem a ser? Porque E o porquê? dificilmente é algo que acontece, né? É dificilmente algo que vai acontecer. É algo que já está acontecendo e a gente não parou para avaliar. Então, existe um perfil dessa pessoa que é mais... que vai mais para cima, né? Que decide mais, que gosta de resolver. Tem um perfil dessa pessoa assim. Então, e tem o perfil da pessoa também que prefere que o outro resolva, né? Em geral, a gente está saindo da casa dos pais para casar. A gente não sabe ainda ser os donos dos nossos lares, né? A gente não sabe ainda como algumas decisões que é o pai e a mãe que tomam e agora é eu que terei que tomar. Então, quando a gente vai para a relação, a gente precisa aprender isso junto. E aí, se eu tenho uma pessoa que eu acredito que isso tem muito a ver com a minha história de vida, não a minha história, né? Com a história de vida da pessoa. Né? Se a pessoa, ela foi uma pessoa que assumiu responsabilidade cedo, ajudou os pais arranjando trabalho cedo, cuidava dos irmãos, cuidava da casa, é uma pessoa que tem o perfil de ser mais responsável, de fazer mais, de tomar a frente. Agora, se eu sou a criança ou o filho, né, que foi mais ali... mais protegido, né, que muitas vezes não foi ouvido ou que não tinha essa autonomia para tomar decisão, como que ele sai dessa casa? Ele sai meio perdido. E aí o que acontece? Essa pessoa que gosta de tomar decisão com essa pessoa que não toma decisões, porque ela não tem essa autonomia, elas se encontram e faz o par perfeito, que não se sustenta a longo prazo, que cansa. Né? Então, eu acredito que tem a ver aí com todo o histórico, não é algo que acontece na relação. É algo que o perfil dessas pessoas encaixaram, uma gosta de tomar frente, a outra prefere ter alguém para tomar, é o match perfeito. Isso é muito interessante de a gente levar em conta inicialmente para a gente sair do lugar de julgar, de condenar, para antes entender quem são essas pessoas envolvidas. Exato. Quem é esse indivíduo que está esperando pelo outro? É simplesmente um folgado? É uma folgada? Porque também cabe dizer que a maior parte dos números vai dar conta de que a mulher está mais sobrecarga. Isso é inegável. Isso é algo que você bate o olho e vê nas relações gerais, mas há também homens que estão sobrecarregados, que casaram com mulheres que não dão conta também do seu lugar
ajudar no gerenciamento da vida familiar. Há casos assim. Então é bom a gente partir desse princípio, de que não é um julgamento do ponto de vista moral, do caráter do outro, mas antes saber como foi que ele se encaixou, foi encaixado nessa relação, porque há também esse que é o que vai se sobrecarregar, que Dani sabe muito bem, que muitas vezes vai assumir para si também por conta do seu histórico, mas que vai manter aquele padrão. Ainda que ela perceba que está sobrecarregada, mas isso a mantém também de alguma forma. Isso também vai dizer muito sobre ela e a gente precisa pensar sobre quem é a pessoa que está sobrecarregada. O quanto ela permite, o quanto ela admite, o quanto ela precisa disso para se sustentar. Não é, Dani? Muito importante isso. É muito interessante o que você falou, porque às vezes essa pessoa, vamos lá, que acabou de sair de casa, ainda está meio perdida procurando se encontrar. Às vezes ela não encontra espaço para fazer dentro da casa porque o outro não permite. Isso. Esse que é o que faz, que gosta de tomar a frente, ele muitas vezes, deixa que eu faço. Né? Eu tenho pressa, tem que ser agora, tem que ser do meu jeito. Então, às vezes, essa pessoa que parece que é um folgado, né? Parece que é infantil, na verdade, ela está tentando fazer, só que tem alguém não dá espaço. que não dá espaço. Então, é o perfil dessas pessoas. Depois pode vir a cobrança também, mas tudo só eu que faço, eu aquilo. Ai, deixa eu falar de um vídeo interessante. Sim. Eu assisti um vídeo em que a mãe falava assim, o filho falava para a mãe, né? Mãe, deixa eu lavar a louça para você. Aí ela, não, você não sabe lavar a louça, fica tudo engordurado. Você não sabe lavar a louça, depois a pia fica suja. Aí a mãe tá limpando a casa, ele, mãe, deixa eu varrer para você. Você não sabe varrer, você deixa pelo, deixa cabelo, não limpa nos cantinhos. E aí no final ela fala assim, não aguento mais fazer tudo nessa casa. É isso. É sobre isso, né? É Muitas isso. vezes assim, você não... É verdade. O outro está ali falando, deixa eu te ajudar. Aí você fala, tem que ser do meu jeito. Né? E muitas vezes você não para também para poder ensinar, para poder, né, partilhar aquilo que você gosta e como que vocês podem fazer juntos. Isso pode, de certa forma, trazer um desgaste para dentro da relação, a ponto de o outro, cônjuge, pensar... O que eu faço dentro de casa, né? Exato. Não sou útil, tudo que eu vou fazer não dá certo. E já vi casos de pessoas, de homens, que às vezes, eu vou para casa, eu vou lá para o bar, vou para não sei o quê, e aí aproveito. Isso pode acabar desenvolvendo algum tipo de vício também. Não digo que há, por causa disso, uma desculpa, né? Mas é aquele negocinho que puxa para ficar mais no bar, bebendo, né? Isso, aquilo. Eu não faço parte do relacionamento, que eu sou um peso morto. Tudo que eu tento fazer não dá certo. Né? Nunca o que eu faço é o suficiente. Pede para eu fazer, eu faço, mas não é desse jeito. Então eu me sinto um peso morto. Né? E aí eu vou procurar outras formas de tentar me sentir vivo, né? De fazer coisas para que eu me sinta, sei lá, útil. Né? Então, dentro de casa, eu sinto que realmente eu não tenho espaço para ser. Pessoas acabam ficando depressivas dentro de relacionamento assim, onde eu sou apagado, onde eu não consigo fazer, ou quando eu faço parece que nada é o suficiente, tudo que eu faço não é do jeito que o outro queria, não é como o outro queria. Você vai encontrar pessoas depressivas dentro do relacionamento. Ou ela está fora dessa relação, né, fazendo coisas lá fora, buscando ser lá fora, ou ela está dentro, definhando. E especialmente homens, eles tendem a seguir um padrão de afastamento, de distanciamento desse outro, onde ele se sente invalidado, inutilizado, apagado. A mulher, ela vai ter uma reação de maior raiva, de ressentimento, de mágoa. Então, isso aparece na relação para um e para outro nessa dimensão de adoecimento dela, mas a partir de raiva, tudo eu, sobrecarregada, sempre eu. Agora, já saindo daquela perspectiva de que ela faz sem perceber que está fazendo, mas ela está mantendo esta situação. Mas sem perceber, ela pode sentir muita raiva do cansaço mesmo, da própria depressão, da própria angústia de estar sobrecarregada física e mentalmente. Esse homem, se ele se sente invalidado, ele vai sair, ele vai fugindo, encontrando um outro lugar. E veja bem, se há uma situação desta se mantendo, e se for o caso do homem sentir-se o filho da esposa, obviamente, se ele a vê como a que manda, como a que faz, como a que elabora, esse homem vai perder o sentido de olhá-la como mulher. Então, isso já vai impactar no desejo, na atração, na admiração como mulher, porque um filho, ele não tem admiração sexual por sua mãe.
Então, se transfere isso para um relacionamento conjugal, olha o tamanho disso. E nem a mãe pelo para filho, e né? nem a mãe, exatamente, Ela nem a olha mãe pro pelo marido filho. como se fosse um menino. Exatamente. Ela perde também essa admiração e o desejo. Totalmente. Criança que tem que estar cuidando, meio que de babá dessa criança, né? Exato. Complicado demais. Deixa de ser o homem para ser o menino. Então, como que ela se sente atraída por ele? Verdade, né? E a gente até aproveita para trazer para você de casa, que talvez de uma relação desgastada e tal, sentindo essa ansiedade, depressão e tentando, como o pessoal costuma dizer, afogar as mágoas, né? Num copo de bebida alcoólica, ou num cigarro, ou isso, ou aquilo. Aí você se vê envolto em vícios. E uma relação como essa pode também abrir brechas para vícios como a pornografia, abre brechas para vícios como bebida, que a gente comentou, apostas e tantas outras variações de vícios que a gente vê comumente por aí. E aí depois como se livrar disso? Como ajudar uma pessoa a sair de uma situação como essa também? Livre do Vício é o material que a gente já tem para poder enviar para você. E é fácil demais porque está aí na palma da sua mão o seu celular, onde através do WhatsApp você manda uma mensagem para a gente, para o WhatsApp que já aparece aí na sua tela, que é o da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, 12982000062. Você manda essa mensagem para ela livre do vício, ela vai entender que você quer ser liberto ou ajudar alguém a se libertar do vício, te mandar uma pergunta, até mesmo para direcionar e personalizar esse estudo, e aí você começa a fazer, se é você quem está enfrentando o vício ou se você tem alguém que enfrenta o vício aí na sua casa e você quer ajudar, tá bom? O codependente. Mandou essa mensagem no 12982000062, você vai fazer de graça aí na sua casa esse estudo, esse curso, para você aprender a se livrar de uma vez por todas dos vícios que vem te aprisionando, tá bom? Esse material foi preparado pelo Dr. César Vasconcelos, que é médico psiquiatra, junto com mais uma equipe de psicólogos, pastores, uma equipe completa que vai te orientar e te direcionar na libertação para esse vício aí também, tá bom? Mas o primeiro passo você precisa dar. Manda mensagem agora, 12982000062. Ou se preferir, sabe aquele QR Code ali no cantinho da tela, tá vendo? Bem no cantinho lá, aquele quadradinho com um monte de rabisquinho, abre a câmera do celular, aproximou ali, vai aparecer um link no cantinho do celular. Apareceu esse link ali, aí o que você vai fazer? Você vai clicar nele, aí ele já vai te direcionar, quem sabe para um outro, abrir o texto. Clicou ali, já vai no WhatsApp da Esperança, salva o contato e já manda mensagem pra gente aí e receba de graça na palma da sua mão esse material. Combinado? Fechou então. Interações, Darleide. Vamos lá? então de interação por aqui. Olha, sou casada há 31 anos e apesar do meu marido ser muito bom mesmo, eu fui mãe dele. E agora, há pouco tempo, eu disse, chega, é uma sobrecarga enorme. Não é só sobre pagar contas e ajudar em casa, é sobre se impor como pai na educação dos filhos. Passei muito trabalho vendo o perigo de tudo, tendo que abrir os olhos o tempo todo, sendo o homem da casa, aí se perde a libido, até o encanto pelo homem e finalmente ele acordou. Ufa, 31 anos de casado, um cansaço que deu. Um perigo isso de chega, acabou, não faço mais. Porque se a gente tem uma dinâmica há anos que funciona, ela faz tudo e ele não, de repente eu falo, chega, não faço mais, pode ser que a casa caia. Então tem que ter um período de passar ali o bastão ali um para o outro, né? Tem que ter esse período de, olha, não tá dando, não tá legal, tô me sentindo sobrecarregada. Vamos ver como que a gente pode se ajudar, o que eu posso ajudar para que você, o que eu posso fazer para que você possa me ajudar mais, né? Então entender que é um processo, não simplesmente também chega, não faço mais nada. Já pensou se nós tivéssemos a interação dele, ele contar como foi para ele assumir esse lugar, que durante tantos anos não foi um lugar assumido? Seu marido não quer participar aqui com a gente, amiga, para a gente saber a versão dele? Como foi, ou você mesma descrever, porque possivelmente houve um momento em que você percebeu essa mudança e em que se deu. Vocês dialogaram sobre? Se puder comentar com a gente, vai ser bem interessante ouvir a parte dele, ainda que seja descrita por você mesma, caso ele não esteja por aí. Tem mais interação?
Daqui a pouquinho nós esperamos mais você. Talvez a minha diretora esteja falando comigo, mas meu ponto não Acho está que funcionando. parou então, né? Então você Então, seja, ó, por favor, quem vamos lá. comunica. Daqui a pouquinho a gente volta por aqui. Então vamos para o intervalo, depois tem a sua interação, você participando mais com a gente. E tem também relatos de família. A gente vai trazer aqui um relato onde você vai acompanhar o desandar, né? O desandar não, ficou o desenrolar. Desenrolar, essa é a palavra. O desenrolar dessa história, junto com a participação da Daniele aqui, trazendo todo o olhar de terapeuta, né? De casais, de família. E aí você vai entender, talvez seja a sua realidade, e vai trazer essa ajuda também, tá bom? A gente volta já. Chegando em mais um bloco aqui do seu Entre Família, mais uma parte que a gente vai continuar falando sobre relações familiares, algumas situações ali que sobrecarrega demais um lado, o outro. Mas olha só que legal, Entre Família, ele está aqui já completando 7 anos, trazendo mensagens que têm feito a diferença e trazido impacto para a vida de muitas pessoas, acendido alerta nos relacionamentos, tem acendido também alerta na nossa saúde emocional, física, espiritual, enfim, trazendo muita ajuda ao longo desses 7 anos. E graças a Deus, são 7 anos sendo apoiados por Deus e pelos anjos da esperança. Essas pessoas que fazem a Novo Tempo acontecer através das suas doações. A Novo Tempo, como você sabe, ou está chegando agora, ela é mantida apenas por doações. E cada doador a gente chama carinhosamente de Anjo da Esperança. É um mensageiro junto com a gente que está todo dia aqui levando essa mensagem de esperança, de paz, de amor. E eu convido você, que ainda não faz parte dessa missão, a unir-se a nós, fazendo a sua doação, a sua contribuição também. É fácil, prático e o valor é você quem define, tá bom? Através do nosso Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com, chave Pix, anjos@novotempo.com. Você escolhe o valor, faz a sua doação e pronto. O Espírito Santo vai agindo, vai através da produção de materiais, de conteúdos que a gente vai trazendo, vai tocando corações e vai salvando relacionamentos também. Que tal você fazer parte de tudo isso junto com a gente? Legal, né? Vem ser Anjo da Esperança, anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix. anjos@novotempo.com. Vem com a gente, ser Anjo da Esperança você também. Vem ser Novo Tempo junto com a gente, né? Amados, lembra que agora há pouco uma esposa relatou de como foi difícil para ela, ao longo de 31 anos, manter-se ali segurando as pontas, e o marido, numa hora dessas, acordou. E eu disse, manda pra gente como foi a reação dele, por quê? E ela escreveu aqui, vamos saber agora? É uma participação anônima, obviamente, para não se expor, não expor a família, mas ela continua dizendo, hoje ele mudou e reconhece, mas custou a minha saúde, inclusive. Ele está no trabalho. Fui falar da vida toda, sou muito clara sobre as coisas. Ele sabia do meu cansaço, mas homens muitas vezes acham que não falamos de verdade. Hoje, sinceramente, vejo o esforço dele para assumir o seu papel. Inclusive, é bíblico esse papel do homem ou da mulher. Mostrei a ele, inclusive, com os programas da Novo Tempo. Uau, olha, ajudamos por lá. Pois é. Mas vejam bem, ela disse que foi ao custo da saúde dela. E aí nós temos agora um relato, Dani, para a gente acompanhar aqui, que também recebemos para justamente ilustrar, chamar a atenção para o que acontece com esse indivíduo sobrecarregado, geralmente a mulher, geralmente. Hoje eu sinto que cuido de mais um filho dentro de casa. Sou eu quem lembra dos compromissos, resolve os problemas, organiza a rotina da família e pensa em tudo o que precisa ser feito. Meu marido ajuda quando eu peço, mas quase sempre sou eu quem precisa perceber, planejar e cobrar. Disso nós já tratamos, não é? Esse cansaço de tanto pedir, exigir e cobrar. Emocional. É, o desgaste emocional. Vamos então à outra parte, para a gente já considerar o que acontece com quem está sob esse sofrimento. Tem dias em que me sinto muito cansada e sozinha. Parece que a responsabilidade pela família inteira está nas minhas mãos. À noite, quando todos dormem, acabo buscando conforto na comida para aliviar a ansiedade e o peso que estou carregando. Eu achei interessante até, não sei se foi nesse relato ou foi no anterior ali, que comentou que ele não percebia, né? Não percebia, como ela sempre fazia, ele achou que está tudo certo. Assim, que ela comentou ali também que
enfim, a saúde foi, é mais ou menos nesse ponto. Mas ela falava. Isso, ela falava assim, e ele achava que não, que era coisa dela, não era verdade. O que faz a outra pessoa pensar que, não, se ela está dando conta, está tudo certo, está tudo sob controle, e não tomar essa atitude de dar esse passo, de ver o que está precisando, planejar para outras coisas também, outras situações? O que faz essa pessoa Eu acho que ficar cada nessa caso posição? é um caso. Em geral, a gente precisa olhar para essa pessoa que está tomando tudo para ela tem uma grande dificuldade em não fazer também. É difícil para ela não fazer, é difícil para ela confiar que o outro vai dar conta. Né? Eu vejo isso, eu falo, você precisa entregar isso para o seu marido, fala para ele que você confia, mesmo que você não esteja confiando, mas a gente vai construindo isso juntos, né? Então mostra para ele que você confia, eu confio que você vai cuidar da nossa casa e da nossa família. É se desprender, né? Exatamente, muitas vezes ela, não, mas eu não confio. Ele já fez coisa errada, ele da outra vez que eu pedi, ele não fez. Então eu não confio, eu não posso deixar. E aí é muito difícil para essa pessoa também ela conseguir esperar o outro esse aprendizado. Porque é um aprendizado, se eu nunca fiz, você vai, agora a partir de agora quem cuida das contas é você. Você acha que no primeiro mês você vai sair bem? As chances são muito grandes disso não dar certo, né? Então, muitas vezes eu não tenho essa paciência para esperar, ver que você está fazendo errado, falo, meu Deus, ele está fazendo tudo errado, não pode, eu vou ter que ir lá. E aí eu tomo a frente, eu não deixo ele lidar com as consequências para poder aprender. Então, cada caso é um caso, mas o que eu mais vejo é isso, quando eu falo, vamos dar um passinho para trás, para que ele tenha espaço, né? Então, aqui, o relacionamento está aqui, está tudo para cá. Né? Falo, vamos dar um espaço para que ele possa vir para cá? Vamos dar passo. Você tem que dar passo para trás, porque enquanto você está aqui, ele não consegue fazer. Quem sabe deixar de fazer. Essa pessoa tem a dificuldade de dar esse passo. E aí, se ele também não faz no primeiro minuto, ela já vai de novo para lá. Então, é uma dinâmica a dois, né? Ela se constrói a dois. Eu até trago essa pergunta porque, às vezes, pode ser, como a gente tem descoberto tantas neurodivergências, né? O espectro do autismo, o TDAH e algumas outras situações também, a pessoa às vezes pode ter a ver alguma coisa assim também, mas você não presta atenção, você não viu que tá sujo, você não viu que isso ou aquilo, ou você fica aí no seu canto e tal. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso também, em algum momento. Tem muitos casos assim, de você ver que a pessoa tenta e ela não consegue. Né? A pessoa que tem TDAH, ela desorganização o tempo todo, ela não consegue organizar as coisas dela, ela perde, ela esquece, ela tá... Né? E aí, é claro que isso vai refletir no relacionamento. Aí tem uma esposa ou um marido que tá ali cansado, estressado, porque a pessoa não faz, ela sempre perde, ela sempre atrasa, ela sempre... Então, acontece isso muito, isso vai refletir na relação e a gente vai orientar para que a pessoa busque um tratamento para ela poder lidar com essa dificuldade que é dela também. Eu vejo muitas pessoas que falam que, eu não consigo fazer, isso me causa um sofrimento. Né? Eu chego até muitas vezes a chorar porque eu não consigo fazer. Olha que sofrimento. Vai buscar uma ajuda para que você também possa ter uma vida mais leve, né? Ô, Darleide, eu até pergunto, só te cortando rapidinho, por quê? Eu sempre fui muito esquecido dessas coisas assim e tal. Alguns detalhes, algumas coisinhas. E a Eliane às vezes cobrando, amor, você não vai fazer tal coisa que você ia fazer, ou isso, ou aquilo, tal. E aí eu começava cara, como é que eu pude esquecer de fazer isso? E aí eu via ela chateada, isso me machucava também, eu ficava ruim em ver ela triste por uma coisa que era para eu ter feito, mas eu esqueci, não foi intencional. E às vezes naquela situação toda, e eu ficava triste realmente, e ela chegava, conversava comigo, poxa, mas eu preciso de mais de ajuda, eu estou ficando sobrecarregada, tal. Isso não agora, mas um tempinho atrás, porque agora a gente, com o passar do tempo, as conversas e até mesmo entendendo minha cabeça como funciona, e ela entendendo isso também, tendo uma visão diferente, a gente foi ajustando conforme a minha mente ia funcionando também, a dela e tal. E hoje a gente tem uma dinâmica, graças a Deus, bem equilibrada. Às vezes a gente senta, conversa, acho que preciso dar uma ajustada aqui e ali, beleza. Aí vai, tranquilo. Em alguns momentos dá uma fugida, a gente volta, conversa de novo e assim vai, né? Lembre que inicialmente nós já levantamos essa questão de que assim, sair do lugar de julgar enquanto ser um encostado, uma encostada, ou ser uma pessoa que tem até uma experiência má em relação ao outro. Não, pode ser alguém, e aí foi a primeira questão que nós levantamos, do histórico desse indivíduo, de onde ele vem, de onde o outro vem, de como é que eles se encontram, porque nós estamos falando numa perspectiva de um relacionamento que nós vamos chamar de parentalidade, em que o filho casa com os pais.
Ou pais casam com os filhos, você entende? Nessa dinâmica de que, assim, eu vou nesse lugar de filho para ser cuidado pelo outro que sempre vai assumir a responsabilidade, meio que encaixando. Aí a gente vai esbarrar naquilo que a gente sempre trata por aqui também, e faz sentido, de relações onde há um dependente, um codependente daquele que tem a manifestação de um transtorno nessa relação que se torna transtornada. Portanto, nós não estamos falando, de novo, de pessoas que não devam parar para pensar quem é esse outro. Nós estamos falando justamente que deva haver isso. Quem é esse outro? Que indivíduo é esse? Que homem é este? Que mulher é esta? Se não souber fazer esse desenrolar dos nós, vai precisar de uma ajuda de terceiros. Porque senão nós vamos ter divórcio, nós vamos ter adoecimento mental, nós vamos ter filhos também aprendendo esse tipo de relação. É preciso haver uma interferência direta, porque as pessoas envolvidas, elas vão tornar-se cada vez mais adoecidas, infelizes e passando isso de geração em geração. A gente pode até concluir agora o relato desse que nós já iniciamos por aqui, e essa mulher que ela levanta à noite, ou enfim, quando todos à noite vão dormir, ela vai buscar alívio da sua tensão, do seu cansaço na comida. Aí vai despontar aqui uma prática viciosa, ou um vício em si, de uma compulsão alimentar por conta de um estresse, por conta de uma ansiedade, uma sobrecarga absoluta. Então, nós estamos vendo passo a passo de um adoecimento prático. Vamos então ao final. O que mais me dói é perceber que, aos poucos, deixei de me sentir parceira dele. Em muitos momentos, sinto que eu estou exercendo o papel de mãe e não vivendo um casamento em que as responsabilidades são compartilhadas. Dani. Isso aqui a gente já falou um pouquinho, né? De perder aqui a admiração. É isso que acontece. Se eu olho para o outro e muitas vezes vejo um menino ou uma menina, eu perco a admiração. E aí eu vejo que eu estou sozinha. Eu me sinto sozinha nessa, parece que o outro não está junto comigo, não está pensando junto comigo. E aí eu perco essa vontade, eu estou exercendo o papel de mãe. E esse ciclo, ele vai se retroalimentando, vai alimentando o outro. Conforme eu vou mandando, pensando, organizando, e o outro só obedecendo, dizendo sim senhor, sim senhora, né? A gente vai alimentando isso o tempo todo. Então a gente precisa realmente parar para entender. Eu tenho uma ferramenta que eu costumo utilizar muito com os casais, que é os acordos relacionais. De um lado, eu dou para eles fazerem, depois a gente trabalha em sessão, né? Então, eu entrego para eles lá. De um lado está lá o que eu preciso que você faça ou que você pare de fazer. O que eu preciso de você ou o que eu preciso que você pare de fazer. E aí, do outro lado, eles trocam. Do outro lado está lá. Eu consigo entregar o que você está me pedindo. Eu não consigo entregar o que você está me pedindo. A gente precisa conversar sobre isso e ver como que a gente vai alinhar. Eu consigo entregar, mas com esforço. Então, a gente vai ver como que você pode me ajudar a te ajudar, né? Então, é sobre isso. A gente vai alimentando um papel do outro, a gente precisa entender, não está legal. O que a gente vai fazer? É sentar e conversar e buscar uma ajuda se a gente não está conseguindo. Deixa eu falar só uma coisinha, por favor, do que passou, que eu achei importante. Ela falou à noite, ela tem vontade de comer mais e tal. Olha o quão importante isso é, a pessoa que ela está sobrecarregada o tempo todo com tudo que tem que funcionar na casa, ela está em vigilância constante o tempo todo. Exato. Não pode faltar, não pode acabar, né? Se você vai no mercado, mas eu tive que pensar o que não tem em casa, o que está faltando. Se você levou o filho na escola, mas eu que pensei o que tinha de levar de lanche, o que tinha dentro da bolsa. Então, eu não consigo dormir pensando, eu não posso esquecer que amanhã tem médico, eu tenho que levar o exame no médico, tenho que levar meu filho não sei onde, o remédio que eu tenho que comprar. Eu fico em vigilância o tempo todo e isso é adoecedor. A mente que não para, tendo crises de ansiedade. Então, a gente tem que parar para avaliar que não é só algo que não está ali funcionando na relação, mas são coisas que vão trazer para dentro de mim, do meu estado emocional, né? Pode adoecer o meu estado emocional se a gente não parar para avaliar que, assim, não tá legal e a gente precisa resolver isso aqui. Verdade, hein? Esse ponto que você puxou novamente aqui, que ela diz, né? À noite, quando todos dormem, eu acabo buscando conforto na comida. E olha, gente, querendo ou não, isso é também um vício, não é mesmo? A compulsão alimentar, ela é um vício. E como eu faço para me livrar desse vício, da compulsão alimentar, ou mesmo gastos excessivos, aquela necessidade de comprar alguma coisa, sabe? Entra lá no site, pum, compra, dá aquela sensação boa. Ou sai, vai no shopping, vai numa loja, um lugar ou outro, compra, sensação boa, e daqui a pouco passa algumas compulsões, alguns vícios que vão acarretando na nossa vida por conta de ansiedade e tantas outras situações. Mas deixa eu falar para você que vem sofrendo com isso.
há solução, há esperança. E tem justamente um dos cursos que você vai fazer junto com a esperança é justamente esse, para você se livrar da compulsão alimentar e até mesmo o vício das compras. Tem esses dois aí também, viu? Dentre vários outros, tem sobre esses dois. Ou seja, qual é o seu vício? Entre em contato com a gente, lembro que é personalizado, a Esperança vai fazer algumas perguntinhas para você e a partir dessas perguntas que você vai respondendo, ela vai direcionando, entendendo qual é a sua necessidade e personalizando esse curso para você. Não é algo genérico para todo mundo, não, é algo personalizado para você, tá bom? Para a sua necessidade. Abre a câmera do seu celular aí rapidinho, vai lá, abre a câmera do seu celular, aproxima do nosso QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Aparece aqui na sua tela no cantinho lá no cantinho da tela está aparecendo. Estava até dando uma espiadinha para ver se tem nessa daqui, ó, para eu já fazer junto com você, mas em outro momento eu faço junto com você, eu passo a passo ali, para você ver como é fácil, é simples para você acessar e já entrar aí no WhatsApp da Esperança e estudar junto com ela, tá bom? 12982000062. Tem tempo agora, diretor, ou não? Deixa para depois, né? Depois eu mando, vai dar para fazer certinho, ó, para te acompanhar no passo a passo. Se você já sabe, vai fazendo aí. Se não, daqui a pouco eu te ensino, você vai ver como é fácil e prático você fazer também, tá bom? Vamos com interações agora, enquanto isso? Quem chega por aqui, interação anônima aí, ó. Anônima, outra vez. Estou me sentindo muito sobrecarregada. Meu esposo só me ajuda quando peço. Tenho que cuidar de tudo praticamente sozinha. Isso está me adoecendo. Temos 3 filhos e tenho carregado toda a responsabilidade sozinha. Mais uma experiência que me faz considerar um aspecto também muito importante aqui para somar. Quando nós somos sozinhos, é cansativo demais fazermos tudo sozinhos. Porque nós não temos a quem recorrer. Vai pesar, vai doer, pode adoecer, pode sim. Mas quando você tem alguém do lado que você convive com ela e ela deveria ser a pessoa a dividir com você todas as cargas, as demandas, para ser mais leve para um e para o outro, mas esse outro não vem para essa parceria, isso vai levantar uma questão que adoece muito mais rapidamente, que é a mágoa. O ressentimento, de sentir-se abandonado, de sentir-se invalidado, de sentir-se invisível para este outro que não percebe o seu cansaço, o seu sofrimento, que não escuta o seu pedido de ajuda, que não escuta as suas palavras, que não presta atenção. De novo, não estamos mesmo assim dizendo que é alguém que está fazendo por mal, mas de qualquer maneira o mal está feito. Alguém vai precisar responsabilizar-se por isso. Então, é considerar que a mágoa e o ressentimento vai pesar ainda mais sobre este que está sobrecarregado, porque ele não é um solitário do ponto de vista de não ter alguém. Tem alguém, mas é como se não estivesse. E isso vai machucar ainda mais. Sobrecarga, hein? Gente, assunto bom demais esse, né? Estamos conversando por aqui, queremos a sua interação, mais interações também. Mandem no nosso WhatsApp e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta com mais Entre Família, mais interações. Tem aquele momento na prática, você vai vendo ali como essa situação vai trazendo um acúmulo na mente da pessoa até que, uau, e agora? Pois é, tem solução também, tá bom? A gente volta já. Trago para você agora dica de leitura. Quer saber? Roda a vinheta. Pode ser que orar por seu marido seja a última coisa que você deseja fazer nesse momento. Talvez ele tenha causado tanta decepção que a sua vontade seja simplesmente se afastar e se proteger de novas frustrações. Como reconstruir um relacionamento que parece prestes a desabar? Mas antes de desistir, lembre-se, o mesmo Deus que os uniu é capaz de restaurar brechas e curar feridas. Ainda que não seja possível mudar as circunstâncias, nem transformar o outro, existe algo extraordinário ao seu alcance, o poder da oração intercessória. A mulher que intercede pelo esposo, não de modo ocasional, mas com o fervor de um coração que clama pela salvação do lar, colherá os frutos da perseverança. O Pai Celestial ama você profundamente e deseja restaurar a sua vida e o seu casamento.
Por isso, não desanime, permaneça firme, orando como nunca por seu marido. O livro Orando por Seu Marido, da autora Tamira Horst, pode te acompanhar nessa jornada de oração. Ligue agora para a Casa Publicadora Brasileira e adquira o seu 0800 979 0606. Orando como nunca por seu marido. E pode ser também que haja algum marido nos assistindo agora e você também é convidado a orar muito e profundamente pela sua mulher. 0800 979 0606. 0800 979 0606. cpb.com.br também, caso você queira acessar o site. Perfeito, bom demais, Darleide. E eu sei que essa autora fez também livros orando pelos seus filhos, por seus filhos. E tem tantos materiais bons aí da Casa Publicadora Brasileira para a gente adquirir materiais para a família toda, né? E principalmente alguns escritos aí pela escritora Ellen White. Benção demais. Agora vamos lá para um momento aqui, ó, que a gente chama de Na Prática. Olha que bonitinha a imagem lá, ó. Casalzinho equilibrando tudo, bem certinho, né? O amor, o romance, aquela coisa toda ali deles, com os deveres, afazeres, tarefa de casa, para deixar tudo bem equilibrado. E olha só, eu tenho uma dinâmica aqui para a gente fazer, para a gente exemplificar um pouco do que seria essa pilha de coisas que muitas vezes acabam sobrecarregando uma pessoa só dentro de casa. A gente vê aqui, ó, contas. São até alguns desses relatos que a gente trouxe ao longo do programa, que foi que muitos telespectadores trouxeram. E as contas, tem que sempre estar lembrando das contas e blá blá blá. E aí outra situação também, ó, que a gente vê acontecendo, essa daqui, ó, a casa. Tem que cuidar da casa, ajuda com as coisas da casa. Me ajuda, eu sempre tenho que estar te pedindo, porque você não vê que a louça está suja, você não vê que... Falar em louça suja, Darleide, uma das coisas lá em casa que rolava um estresse era esse lance da louça, né? A louça é com você e tal. Aí demorei um pouco para lavar, ela foi lá, lavou, era para você lavar. Eu falei, mas por que você não deixou para eu lavar? Porque eu não gosto de ver a pia cheia de louça, não sei o quê. E ficava naquela história. Aí o que aconteceu? Nós agora compramos uma lava-louça e problema encerrado, graças ao bom Deus. Que põe agora na lava-louça. Não, mas enquanto tá nesse começo, ela coloca numa alegria. Ela falou, olha que coisa linda, amor, a gente já jantou, já preparei as marmitas para amanhã e a pia tá limpa, não tem nenhuma louça, tá tudo aqui dentro. Ela até deu um nome para lava-louças lá, que agora não sei, não Mas lembro. eu acho que vale a pena a gente pontuar ainda aqui rapidamente, justamente pelo seu comentário, né, Dani, de que assim, o que acontece que não há um diálogo sobre planejamento da administração da casa. Em que momento não foi dito que você lavaria? Em que momento não foi dito que ela não esperaria? Então a gente bate nesse lugar de o que acontece que não há um combinado, Dani? Em que momento que foi dito, essa é verdade. Quem que ensina pra gente? Uhum. Em que momento que dizem? Eu falo que as habilidades necessárias para obter um relacionamento saudável, ela não é aprendida em lugar nenhum. Não tem. A gente aprende relacionamento com romance. Exato. Filmes românticos, ilusões, coisas lindas. O último capítulo de novela é casamentos. É aí que está começando. Não é? Então, a gente aprende relacionamento com romance. É a receita do fracasso. As habilidades que a gente precisa ter, ninguém nos ensina, na verdade. E dentro sempre... do relacionamento que a gente precisa aprender a conversar, porque daí a gente vai, que também não é algo que a gente aprende. Né? A gente aprende a colocar as emoções para fora, a falar o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, mas eu não sento para conversar. Isso é uma habilidade que é construída. E uma habilidade do esperar e respeitar o tempo do outro. Que a gente também não se vê muitas vezes nesse movimento. Eu te pedi ou eu esperei que você lavasse a louça. Você não lavou na hora que eu quis. Mas e a vontade do outro também foi anulado. O tempo do outro deveria também ser respeitado. A gente está falando, gente, portanto, não é só uma questão de arrumar a casa ou não arrumar a casa, de lavar a louça ou não lavar a louça. A gente está falando de maturidade ou imaturidade para perceber o tempo e o movimento do outro. Coisa que nem todos nós temos essa tal de maturidade. De onde que ela vem? Do RG? Às vezes a gente só fica velho, não fica sábio. Então é um processo que, graças a Deus, não é todo mundo que resolveu comprando uma máquina de lavar, mas aqui até para comprar a máquina de lavar, eles chegaram a um consenso de que algo deveria e poderia ser feito para ajudá-los, e isso não se tornou uma crise, graças a Deus.
É verdade. Talvez uma gastrite, não sei, brincadeira. Menina, olha, se eu te contar que foi surpresa. Ó, vamos lá. Dela pra mim. Dela, né? Dela pra mim. Ela que resolveu. Comprei! Uau! Parabéns! Você paga. Comprei, agora tá contigo. Olha só, outro ponto que a gente tira aqui também são os filhos, né? O tempo com os filhos, o cuidado com os filhos também, né? Só eu que tenho que pensar tudo das crianças, é o lanche deles, é a roupa estar lavada, é isso, é aquilo, tal, né? Se programar para um passeio, para uma coisa ou outra. Os filhos, dividir a tarefa dos filhos também, isso conta bastante. Aí né? tem aquele que vai dizer assim, né, Dani? Quando seu pai chegar, ou quando sua mãe chegar, você joga para conta do outro e você não assume a sua parte. Isso é cansativo, né? Em relação a filhos e até mesmo vai passar por todas as questões ainda que nós vamos elaborar. Tem um lugar que pega bastante também. A gente exige do outro um papel no script que a gente desenhou. Vale dizer também que nós muitas vezes desenhamos um script para o outro que está dentro da nossa cabeça. Por exemplo, há um peso em que se enxerga o que é uma realidade na experiência de muitos homens, Abinal, que tem a ver com a cobrança de ele ser o provedor. Isso também cansa, isso também deixa o homem cansado, estressado. Isso também deixa o homem muito desajustado muitas vezes. Então é para dizer que assim, o script, outro script que eu lembrei agora, Dani, o homem é o sacerdote do lar. Esse script está desenhado na nossa cabeça, muitas vezes é reforçado por um texto bíblico isolado e não no seu contexto. Mulheres também podem exercer sacerdócio feminino em casa, como homens não são sacerdotes do lar. Quem é o sacerdote do lar cristão é Cristo. O homem, ele exerce como se fosse sacerdote. Mas não havendo isso, essa compreensão, nós também vamos manter ali um script bem desenhadinho para o outro, que às vezes não dá certo. E nós fazemos disso uma regra, quando isso vai ser destruidor do relacionamento. Quem é quem? Quem somos nós em parceria? Ambos ocupamos lugares aqui em parceria. Mas quando a gente exige o script do outro e ele não acontece, a gente mais destrói do que constrói. E muitas vezes a gente não olha para quem a gente tem. Exato. Né? Nesse sentido, a gente não olha para quem a gente tem. E às vezes a gente tem uma pessoa muito bacana do nosso lado, mas não consegue ver porque ela não é aquilo que eu queria que ela fosse. Perfeito. Verdade, hein? Vamos lá, tem mais aqui, ó. Tem mais alguns ainda, hein? Organização, me ajuda na organização. Toda vez que eu chego em casa está tudo fora do lugar. Parece que estou falando das coisas lá de casa, né, Davi? Não, mas estou falando de uma forma geral, viu? Todos os lares acho que tem um pouquinho disso. Peraí, deixa eu equilibrar bem o trem aqui, ó. Pronto. Ó, né, organização da casa. Bagunçou, arruma, acendeu, apaga, abriu, fecha. Gente, é simples, né? Mas às vezes a gente acaba sendo tão cabeça dura. Olha lá, ó, emoções, saber controlar as emoções e ajudar os outros a lidar com as emoções deles também. Os sentimentos, ó, tô ficando sumido aqui, gente, de tanta coisa. Olha isso, mais uma aqui. Você tá vendo? Decisões também, né? Ficar só sobre uma pessoa. Aí, ó, sumir. Diante de tantas coisas para fazer, a pessoa acaba se isolando, né? Acaba sumindo da função de pai, de marido, de esposa, ou de homem, de mulher. Volta a aparecer. Aí volta a aparecer. Vontade de empurrar aqui, ó, mas não pode, né? Estraga tudo. Mas é isso, né? A sobrecarga, olha a pilha de coisas que às vezes parece que não, mas é tão pouco, o que é isso? Os filhos, uma coisa, outra, mas você vai vendo, vai somando, vai somando. E tem outras situações que nem foram colocadas ali também, né? Agora vamos ver como é que a gente resolve para sair desse problemão aqui, passo a passo lá, ó. Conversar sem humilhar. Isso é tão importante. Você não faz nada. Isso é tão importante. Só eu, não sou tua mãe, não sou teu pai. É isso, né? Fica humilhando, você é um moleque. Por mais que tenha atitudes assim, eu não preciso. A morte e a vida está sob o poder da língua. Eu posso matar, como eu posso edificar. Eu posso falar o que eu quiser para você. Eu posso falar da minha raiva, da minha frustração, da minha dor, da minha decepção. Eu só preciso ter respeito. Né? Então eu posso falar que eu estou chateado com você, que eu estou brava com você. Eu só preciso saber como. Eu não preciso ir para a briga cada vez que algo ruim acontece. Né? E quando eu humilho o outro, a gente só causa distanciamento e não está resolvendo nada.
Então isso é muito importante, saber conversar, saber pedir o que eu preciso. As pessoas querem que o outro adivinhe. Né? Ah, se eu pedir não vale. Vale sim. Vale. Se você está pedindo e o outro ok fez para você, vale muito. Isso é declaração de amor. Só fez Fica porque eu pedi, criando. mas fez, né? É isso. E sabe que eu entendo que muitas vezes deixa-se para falar quando já não se tem estrutura para sustentar a emoção. É no auge da raiva, no auge do ressentimento, das mágoas, especialmente os de lares cristãos ou ditos cristãos, porque nós vamos escondendo sob o manto da religião um tempo, uma espera, até mesmo quando nós dizemos assim, olha, você precisa orar, e a gente põe muito essa responsabilidade, não sei se você percebe quando eu vou citar sobre, uma responsabilidade que a mulher tem que orar, que a mulher tem que, muitas vezes sob o manto da própria religião, em lugar de a gente expandir para o diálogo, para elaborar essa emoção, ou essa ocorrência, racionalmente, efetivamente, a gente vai meio que protelando, sabe? Vai que alimentando a raiva, alimentando a mágoa. Ainda bem que, graças a Deus, a oração é esse lugar de escape, mas é responsabilidade dos dois considerar esse aspecto fundamental. Tem mais um de não deixar a emoção extravasar, né? Vamos pensar em mais um tópico. Olha, ensinar o outro sem tentar controlar. Eu não sei, Dani, a história do ensinar... Como é que ele se encaixa ali, ensinar? Será que quando eu estou ensinando, eu também não estou ocupando um lugar de autoridade, naquele lugar de onde a gente aprendeu quem é que manda? Foi lá em casa. Então, será que eu consigo sair do lugar de mãe, do lugar de pai, para ensinar o outro? Uma linha tênue, né? Não tem. Porque eu vejo até nesse ponto, antes da Dani falar também, até somando a essa pergunta, não sei se teria a ver, porque às vezes é um rapaz que na casa a mãe fazia tudo. Né? Ele não lavava a louça, ele não varria uma casa, ele não fazia isso ou aquilo. Casou, a mulher falou, comigo é diferente, você vai ter que aprender a fazer isso daqui. Eu não sou, né? Aí vem essa, eu não sou igual a sua mãe, a gente casou. E claro que faltou essa maturidade dele já tomar a decisão, mas eu acredito que às vezes acontece, né? Eu vim de uma casa onde desde pequeno sempre aprendi a fazer tudo, mas... Tem, às vezes, homens ou mulheres também que vêm e não têm esse conhecimento. E o ensinar, né? Aí entrando nesse ponto da Arlete falou, aparece como sendo algo... Professoral, maternal. Eu acho que é válido. Eu acho que é válido justamente por isso. Eu sou diferente de você. E tudo bem eu te ensinar algumas coisas do jeito que eu aprendi. Tinha coisas na minha casa que funcionavam e que não funcionavam, minha casa de origem, né? Quando eu venho agora para o meu lar, que é aquele que eu vou construir com o meu marido... Eu vou querer trazer coisas que funcionavam aqui para dentro e talvez ele não saiba. Né? Então, eu acho talvez o seu jeito de trazer também não esteja ok. Talvez vocês dois precisam encontrar o caminho, você entende? Sim. Porque às vezes o que eu penso que está certo não está tão certo. Claro. Aí o outro que pensa que também está certo não está tão certo. Então como é que eles vão se encontrar? Então, para ocupar esse lugar de eu ensinar o outro... precisa ser acompanhado daquilo que nós comentamos antes, da humildade. De o respeito, eu diria que mais que humildade, o respeito, de que eu não estou falando de cima para baixo e você é um moleque, você é uma moleca e você não sabe, eu vou te ensinar, porque senão você bate de novo no lugar de mãe e de pai e aí perde de novo aquele lugar de ser esposa, de ser marido, perde-se o erotismo, perde-se a leveza do relacionamento, é bem necessário alinhar esse ensinar ao tempo do outro. Outro dia eu comentei por aqui, eu tenho 33 anos de casada, nesse tempo todo meu marido não aprendeu a cozinhar. E eu digo, responsabilidade minha, porque se eu tivesse dito, amor, vem cá, vamos fazer, ele teria feito. Se eu tivesse dito, não, mas quem sou eu? Eu sou a pessoa que gosta de cozinhar e pôr a mesa e servir. Eu sou a pessoa que gosta, ainda pergunta assim, tá bom, você gostou? Então, a gente também precisa ver como é que a gente falhou nisso e como que a gente poderia ter feito melhor para haver essa parceria do ensino, né? Da troca, eu diria. Você poderia ter ali. Talvez a palavra ensinar tá um pouco, parece que pejorativa, né? Mas assim, talvez você podia ter ensinado ele a fazer um arroz, a fazer alguma coisa. É nesse ensinar. Não daquilo eu sei e você não sabe, não. Realmente você não sabe fazer arroz e tá tudo bem, eu tô aqui te ensinando. Não tô te humilhando por causa disso. Exato. Né? Então a gente pode ensinar um ao outro nesse sentido. Agora, quando o ensinar eu ensino e fico fiscalizando, aí sim, aí eu fico controlando o que você tá fazendo. Tá fazendo do meu jeito? Isso. Tá fazendo do jeito que eu gosto? Deixa eu ver se você fez direito. Aí passa nos móveis assim, ó. Não tá bem limpo, hein? Né? A casa não tá tão cheirosa e tal, né? Aquela cobrança. Vamos a mais um item. Mais um item aqui, ó. Vamos lá, passando para o próximo. Deixar a pessoa lidar com consequências.
Porque às vezes, eu acho que nessa função de pai, mãe do cônjuge, esse ponto acho que é um que pega bastante. Porque às vezes o cônjuge vai ter que em vários momentos ficar resolvendo as bobagens que o outro fez. Né? Se meteu numa situação lá e lá vai aquele igual pai e mãe para resolver. E aí o outro nunca aprende. E aí não aprende. Se toda vez eu resolvo por ele, ele não aprende. E o quão é difícil eu deixar o outro lidar com as consequências. Né? Ele esqueceu de pagar uma conta, aí eu vou lá e pago. Então assim, ele não aprendeu. O quão difícil é para mim deixar que aquela conta, ela vença. Será que é assim mesmo? Então tem coisas que eu vou precisar deixar, tirar, dar o espaço, né? Que eu estava falando aqui, que eu fiz aqui com a mão, que agora eu estou com a mão na água. Então eu preciso dar espaço para o outro, para que ele possa também ter autonomia, fazer o que ele precisa. Então todas as vezes que ele erra, que ele faz alguma coisa errada, que ele esquece alguma coisa, eu vou lá e lembro, eu vou lá e faço, eu vou e eu que arco com as consequências, o outro não aprende. Né? Então, partindo do princípio assim, que a gente sai da casa dos pais, tem N pessoas que vai sair de outros lugares, mas em geral, saindo da casa dos pais para ir para minha casa, quanta coisa que eu preciso agora aprender e entender, a gente pode aprender juntos. Né? Eu costumo passar livros para os meus clientes, livros sobre finanças de casal. Leia esses livros, é um capítulo uma vez por semana, vocês leem, debatem, conversam, o que você aprendeu, o que a gente pode colocar na nossa vida. Né? Então a gente vai aprendendo juntos e isso é muito importante. Né? O outro faz, eu deixo que o outro aprenda com os erros, porque senão eu vou ter que carregar para o resto da vida. Gente, isso se aplica até naqueles casos em que nós identificamos uma prática viciosa ou alguém que está sob essa dinâmica do vício. O pai, ou a mãe, ou a esposa, ou o marido, enfim, vai sempre atrás de socorrer o filho, mas porque ele tem um vício. Mesmo assim, a pessoa viciada, a pessoa sob qualquer aspecto, ela precisa dar de cara com alguma responsabilidade. Se sempre houver um salvador, ela nunca vai se dar conta da necessidade de ela se dar para um tratamento. Leve isso em conta também. E uma parte onde isso é muito visível é nessa questão de finanças, como a própria figura mostra ali também, né? Sim. Comprou sem pensar, mas tinha conta só a pagar, tinha isso ou aquilo. E aí, o problema é que se não pagar, todos pagam. Todos pagam. O problema é que se não fizer, todos vão sofrer as consequências. Por causa de um, todos sofrem as consequências. É isso que pega também, né? Eu vou fazer porque senão vão cortar a luz, vão cortar a internet, vou ficar sem meu crédito, vou deixar meu nome ficar sujo. De fato, dá uma canseira danada, só Jesus na causa, né? Mas nesse caso é bom que eu já vi que ela tem lava-louça lá, ó. Briga da louça eles não têm, Darleide. É verdade. Ela tem uma lava-louça. Sabe-se lá se ele pagou a Ixi, máquina. É verdade. Esse é o problema. Comprou, mas pagou? Vamos à outra. Além de lidar com as consequências, temos mais uma questão a considerar. Eu achei que tinha mudado. Deu uma travadinha. Dividir decisões, não só tarefas. É o que a gente já falou, né? Antes de executar a tarefa, tem as decisões. Antes de sair para fazer compra, tem alguém decidindo. Então, antes da tarefa ser executada, alguém planejou, alguém pensou, alguém decidiu. E as decisões, elas precisam ser tomadas a dois. A gente já viu que quando um só decide, foi o que a gente conversou aqui, né? O tempo todo. Quando um só decide, o quão cansativo e até adoecedor isso é. Então, a gente precisa dividir os dois. A gente decide juntos e a gente divide. Tem uma coisa importante. Uma coisa muito importante, que é uma pessoa que ela decide e ela quer que todo mundo faça aquilo que ela decidiu. Aí é problema. Quem decide sozinho, carrega sozinho. Então, eu preciso chamar o outro para decidir comigo. Aí, nós dois achamos que essa ideia é interessante. Então, agora nós dois vamos executá-la. Agora, eu decido sozinho, agora quero que todo mundo, né, execute junto comigo. Quem decide sozinho, carrega sozinho. Isso é tão cansativo que, às vezes, isso vai aparecer até num... Vamos comer? Comer o quê? Não sei. Você decide. Gente, ajuda! Vamos sair? Vamos. Pra onde? Não sei, você decide. Pra montanha ou pra praia? Não sei, tanto faz. Gente, que apatia, que preguiça, que agonia. Mas aí vamos era pra só praia. esse adendo. Vamos pra praia. Não, pra praia não. Né? Eu prefiro o frio. Aí por isso que muitas vezes ele para de decidir. Muitas vezes a pessoa para de tomar decisão, né? porque toda vez que ela decide, o outro vai lá e... O que a gente vai comer? Hoje a gente vai comer uma saladinha, não sei o quê. Não, de novo, não quero tal coisa e tal coisa.
também não. Pois E Você aí, vai comer o pronto, quê? Não sei. Não sei. Igual aquele dia que escolhe diz assim, eu queria comer uma coisa diferente, Mas mas não o quê? sei Não o quê. sei o quê. É isso mesmo, né? Ô, situação, meu pai. Mas é isso, né? Dividir decisões. Esse que a Gente, gente já falou. isso a gente falou, né? Vamos pro próximo bloco, então? Tá com o seu celular em mãos aí? Já pega o seu celular, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou te ajudar a utilizar o QR Code, ou como você preferir, para abrir o nosso aplicativo, o WhatsApp, e você já mandar mensagem para a Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual, para fazer esse curso, esse estudo aí que a gente está trazendo por aqui, que é Livre do Vício. Quer se livrar de vez do vício? Então pega o seu celular, vai lá, já pega o celular, deixa do ladinho aí, que na volta do intervalo te ensino como é que faz, tá bom? Até já. Conforme o prometido, já estamos de volta por aqui na tela da TV Novo Tempo e o seu celular já está em mãos aí para você acompanhar esse passo a passo de como mandar mensagem para nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, e já começar a fazer agora mesmo aí no seu celular esse estudo, esse curso para se livrar de uma vez por todas dos vícios os quais você vem enfrentando aí no dia a dia. Tudo certo, tudo pronto, vamos lá? Meu celular está aqui em mãos, já abri a câmera do meu celular e eu vou para esse monitor aqui ao ladinho, o Lucas vai me acompanhando e aqui, nesse monitor, vocês estão vendo o QR Code aqui, né? Bem no cantinho. Abri a câmera do meu celular, aproximei, bem do ladinho aqui apareceu um mini QR Code. Em outros celulares, pode ser que apareça um textinho ali, um link, né? Mas é a mesma coisa, é só apertar em cima dele. Ele já vai te levar para uma outra página, onde você aparece aqui, abrir no navegador. Pronto. Apertei ali, ele já vai direto para o WhatsApp da Esperança. E aqui já está escrito até, Livre do Vício. Aí você enviou Livre do Vício, aí é só esperar, a Esperança já responde, no caso aqui, que rapidinho, e aí pronto. É só você já começar a fazer o seu estudo, o seu curso com a nossa instrutora. Você viu? 3 passos eu levei. Abri a câmera do celular, aproximei do QR Code, cliquei no link, já me enviou direto lá, outro linkzinho, pronto. Já está aí na sua mão esse curso para você fazer agora e se livrar de vícios como do cigarro, bebida alcoólica, outras drogas aí também, pornografia, vícios de compulsividade alimentar, vício, quem sabe, relacionado a compras, apostas, enfim. O legal é que esse curso, ele é personalizado para o vício, o qual você está enfrentando aí, e personalizado justamente para você. Não é algo genérico que vai para todo mundo, não. Ele é personalizadinho, algumas perguntas são feitas ali e vai te ajudar e muito. Abinal, não tenho nenhum vício, mas eu convivo com pessoas dentro da minha casa que está difícil por causa desse vício dele ou dela. O que você faz? Faz esse mesmo processo e aí a Esperança vai te perguntar se é para você ou para alguém que você conheça, ou seja, um codependente. Você é um codependente? Então você vai responder e ela vai te ajudar, te instruir em como você deve fazer para ajudar essa pessoa também, tá bom? Combinado? Legal, né? Se você costuma marcar o número, já está aparecendo na tela também, 12982000062. E salva esse contato da Esperança, que salva vidas também, tá bom? Amores, vamos ali bater um papinho, mas Vamos? lá pertinho daquelas nem sentar, comidinhas então. gostosas, para nós fazermos momento agora, Dani, vem comigo, Vamos lá. das interações. O pessoal de casa que vai mandando perguntas para esse momento de agora. Então vamos ficar juntinhos por aqui. Espero que o chá ainda esteja quentinho, né, Binal? Pois é, eu acho que tá, viu? Aqui, meu amor, Vamos ver. fique à vontade. Você que escreve pra gente sempre, compartilhando um pouco da sua história, nossa gratidão. Tá quentinho? Tá quentinho. Tá gostoso. Deixa eu ajudar aqui a Dani. Casinho de frutas vermelhas, eu acho, Darleide. Tu tá se servindo primeiro? É verdade. Os outros. Tá vendo, né, Dani? Primeiro ele, depois nós, tá vendo? Tá bom, Dava tudo tempo. bem. Eu primeiro coloco, entregar, eu primeiro dava coloco tempo a de se máscara entregar. em mim, Ah, tá, né, pra depois... Vai ver que é isso. certo, Tá tá certo. ótimo. Aí eu, se
Passar mal, primeiro eu. Isso, primeiro isso aí. experimento, igual a gente faz para entregar para o rei, né? Isso, muito as bonito. comidas e tal. Gostei E as dessa rainhas, né? Obrigada. Aqui, A rainha se der. Marise Ferreira diz: sim, já me senti várias vezes mais responsável pelo nosso relacionamento do que meu marido. Durante muito tempo parecia que eu era a única pessoa preocupada em manter a conexão entre nós. Eu era quem sugeria conversas quando algo não estava bem, quem organizava momentos juntos, quem tentava resolver os conflitos antes que eles virassem mágoas maiores. Enquanto isso, ele parecia acreditar que o casamento se sustentava sozinho. Isso me gerou um desgaste enorme porque eu carregava a sensação de que se eu parasse de me esforçar, tudo poderia desmoronar. Só depois de algumas conversas muito sinceras, consegui mostrar para ele o quanto essa responsabilidade estava desigual e o quanto eu me sentia sozinha dentro da relação. Parece alguém que está segurando toda a relação, né? E se ela mudar algum movimento ali, desmonta tudo, desmorona Mas olha tudo. que importante o que ela falou. Depois de muitas conversas sinceras, a gente parou para conversar sobre isso. O que eu acho importante é assim, presta atenção na pessoa que você está conhecendo, namorando, porque você vai se casar. É ali que você vai chegar às coisas. O namoro é esse momento. As pessoas dão sinais de quem elas são. Para avaliar quem é a pessoa. Depois que você casou, não adianta querer que o outro mude a ferro e fogo. Eu tenho um casal assim que ele está com uma dificuldade, ela está com uma dificuldade muito grande de aceitar algumas irresponsabilidades do marido, só que qual é a opção dela agora? É ficar batendo de frente? Né, ficar querendo arranjar confusão, não aceita, ela não aceita. E eu não acho que eu não acho que ela esteja errada de não aceitar algumas atitudes deles irresponsáveis. Mas como que ela vai buscar isso? Né? Não é batendo de frente. Então, assim, filha, você tinha que ter olhado antes. Você não olhou? Agora vamos respirar fundo e vamos arrumar isso juntos. Não é jogar nas costas dele e falar, vai, se vira homem e pronto, e tem que ser assim. Não, Vamos trabalhar isso juntos, o que é que você precisa, como é que pode ser, ele vai fazer, pode ser que ele erre, você vai ter que ter essa paciência. Então, vamos trabalhar isso juntos, você dando passo para trás para que a gente possa, né, conseguir com que esse relacionamento flua. Então, é importante o que ela disse, conversas muito sinceras. Ela estava cansada, ela estava fazendo, ela se sentia responsável por tudo e, de repente, algumas conversas que ela senta, conversa e fala, aí a gente busca um caminho diferente, através do diálogo, e isso é muito importante. Agora, em dias em que há um discurso muito forte de tornar a independência, ou de manter a independência, ou de conduzir a independência da mulher, e essa mulher que está, de fato, nos dias de hoje, muito mais independente do que já fora noutros tempos, é bastante delicado porque haverá um impulsionamento para explodir e jogar tudo por terra, de fato. Por quê? Muitas dessas mulheres não estão mais dependendo financeiramente desse homem, portanto, muitas dessas mulheres olham para a relação e dizem assim, eu estou dando conta de tudo, até do financeiro. O que resta desse casamento? Um peso? Uma mágoa? Um ressentimento? Então, nós precisamos, especialmente como cristãos, nos voltarmos imediatamente, o mais urgente que nós pudermos, que o convite é urgente, a nos identificarmos nesse casamento como parceria, como Deus pensara ser o casamento. Até mesmo na condição de pensar o homem é o provedor. Nos dias de hoje, homem provedor, mas especialmente se nós dermos uma olhada pela perspectiva cristã, Deus é o provedor e homem e mulher e família e todos nós vamos nos movimentar na provisão de Deus. Então esse marido não é provedor, não deva ser provedor somente do financeiro, provedor de afeto, provedor de presença, provedor de carinho, provedor de coragem, provedor de atitude. E essa mulher também compartilha de coragem, de atitude, de presença, de cuidado, porque se um faltar, o outro vai ficar no vazio. Então nos voltemos para uma realidade que está gritando aí à porta, e não é à toa que o número de divórcios se dá nesse dia a dia, porque as questões estão em aberto e quem está socorrendo. Então não vale só dizer, você está errado, está vendo, está errado. Como é que essa mulher vai ficar provendo para esse marido também responsabilidade? Então, para além de dizer que está errado, o que nós vamos fazer? Que é o que a Dani traz a pensar. Agora vamos ter que resolver isso aqui junto, mas não dá para sobrecarregar só um. Não dá. Vamos lá, mais uma interação pra gente. O Marcelo, olha aí, o Marcelo Santos fala o seguinte, teve uma época em que eu sentia que era sempre eu quem tomava a iniciativa para resolver as brigas, planejar momentos juntos e até conversar sobre problemas que estavam nos afastando.
Lembro de várias noites em que eu tentava puxar um diálogo depois de um desentendimento, enquanto minha esposa preferia ignorar o assunto por dias. Isso me fazia sentir que eu estava investindo mais energia no relacionamento do que ela naquele momento. E o que aconteceu, Marcelo? Pois é. Primeiro, muito obrigada. Obrigado, que bom ter Marcelo. a participação de um menino, porque eu disse lá no começo, homens também ficam sobrecarregados. Verdade. Aparece maiormente as mulheres, né? Aparecem mais, mas há homens também sobrecarregados e cansados com o próprio relacionamento. E as mulheres, eu acredito que geralmente, Darleide, mais após serem mães, né? Não que antes não haja, lógico, também tem, mas acho que aumenta um pouco mais tudo isso depois que se torna mãe também. Mas né? tem muita mulher menina também, né? Isso. Tem muita mulher, tudo é sobre ela e tudo vira DR, né? Tudo vira briga, tudo, ela está esperando que o outro faça, aquela visão romântica da relação, né? Então, tem muita mulher menina e a gente precisa aprender com a vida, que a gente precisa entender que nós precisamos crescer, né? A vida está acontecendo, não está funcionando o meu casamento, quem é que vai resolver isso aqui? Sou eu e você, não é mais ninguém. Então, a gente fica esperando que alguém faça algo, que alguém salve. Inclusive, na terapia, as pessoas chegam como se, cuida, resolve aí, né, o problema. Dani, agora o problema é seu. Eu falo, não. É isso mesmo. Tem mais uma. Obrigada, viu, Marcelo? Queria até saber como que estão as coisas hoje. Ela se despertou, vocês melhoraram a relação, o que mudou? Até gostaria de saber, apesar de estarmos no final do programa. Mas a Andréia de Taubaté diz, boa tarde, eu tenho 30 anos de casada, me casei muito nova, com 16 anos. E desde o início do casamento, sempre fomos iguais em tarefas e responsabilidades, principalmente dentro de casa. Ele, desde criança, já ajudava a mãe com tarefas domésticas e a cuidar dos irmãos mais novos. Então levou isso para a vida. Aqui em casa não tem tarefa independente, sim conjunta de ambos, sempre. Me chamo Andréia, meu esposo Robson. Que Legal, um abraço, André e Robson. Lindo. Lindo demais, né? Muito positivo. É algo que está dando certo, né, Daniela? E veio lá de casa, veio do aprendizado. Exato. Né? De casa. Tá vendo o que ele trouxe, né? Fez sentido ali na relação. É lindo o testemunho dela, tá funcionando, né? Eles não tiveram que correr atrás para que as coisas funcionassem, não tem ninguém ali sobrecarregado, eles estão dividindo. E assim deveria ser. Dani, Casamento saudável. Me perdoe, nós estamos finalizando. Você disse, Darlide, eu queria muito falar de algo. Dá para você falar assim, em minutinho? Na verdade, eu falei. Quando apareceu ali uma interação, que é exatamente isso. Eu preciso prestar atenção antes. Porque na hora que já está, não adianta agora querer apagar o fogo. Né? Então, presta atenção. Você está namorando? Por favor, preste atenção, porque as pessoas dão sinais de que elas são. O namoro é para isso. Agora, já casou? Já está no meio da confusão? Não adianta querer a ferro e fogo. Então, agora o que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Não estamos conseguindo resolver? Vai lá atrás de uma terapia, a gente está aí para isso, né, para conseguir ajudar vocês a buscarem, a trilhar um caminho aí que faça sentido para vocês. Muito bem, Dani. Obrigado, Dani. Obrigado por estar com a gente hoje aqui, viu? Eu que agradeço o convite, adoro estar aqui com vocês. Obrigada, meu amor. Obrigado. Deus te abençoe muitíssimo. Dani, que também escreveu um livro sobre sexualidade para os Verdade, casais, meu boa. amigo. Fica a dica. Excelente aí. Muito bom. Olha, também escrevi a revista Sem Tabus para você, que está aí com algumas demandas no relacionamento, com algumas dificuldades, ou também para manter a alegria de ser casal, de viver em família. Muito casamento bom, gente, muito casamento feliz. Mas por que são casamentos bons e felizes? Porque as pessoas envolvidas, elas não ficaram estáticas. Elas, ao casar com 18, 20, 21 anos, hoje, com os anos passados, elas já não são mais exatamente as mesmas pessoas. Mantêm o caráter, a essência, mas elas são pessoas com novas ideias, novas perspectivas, novos aprendizados em conjunto. Então, é sempre bom manter-se nessa busca de se atualizar, de dialogar, de apresentar junto ao amadurecimento do RG, como eu sempre digo, a maturidade emocional, a maturidade que vai levando-os a fazer os ajustes ao longo da vida, porque nós nunca estamos formados na escola do relacionamento. A escola do casamento é uma escola que fica em aberto para a vida, porque as provas vão vindo à medida em que nós vamos também vivenciando novas fases. Então tá aqui para você a revista Sem Tabus, de cabeça para baixo, não é
minha mão, Sem Tabus. Você vai conversar um com o outro, vai aprender você sozinho, pode ser para quem está namorando, pode ser para os noivos ou para os casados, não tem problema. O Estado Civil não impede você de começar a estudar sobre relacionamento e sexualidade. Nós temos lições que vão desde como lidar com prazer, homem e mulher têm direito ao prazer, têm direito a se enxergar, se ver e agir como quem é um ser sexual, em busca de prazer nessa relação, homens e mulheres. Nós vamos pensar sobre pessoas que têm perdido a visão do que significa o casamento na perspectiva bíblica. Nós vamos pensar em relacionamento com base num diálogo profundo sobre a própria sexualidade, o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, o que diz a palavra de Deus sobre isso. Para você receber em casa a revista Sem Tabus, você me manda uma mensagem agora no WhatsApp 982000062. Perdão, 98244-4449. Esse é o WhatsApp para você mandar mensagem agora. Só basta dizer assim, ó, Sem Tabus, 12 98244 4449. Nós vamos enviar para você pelo correio gratuitamente. Só precisa você fazer esse pequeno gesto. 98244 4449 é o WhatsApp e você vai receber em casa gratuitamente. E aí, meus amores, nós vamos finalizando assim o programa e veja só. Nós vamos todos, em alguma medida, justificar, trazer os nossos porquês. Por que sou assim? Por que o outro é assim? Em qualquer circunstância, nós vamos, num primeiro momento, buscar auto-justificar-se. Eu faço assim porque o outro faz. Ou eu faço assim porque sempre foi assim. Mas se nós ficarmos nessa dinâmica eternamente, nós vamos viver como os nossos pais quiseram em algum momento, os nossos primeiros pais, quiseram em algum momento resolver a situação. Quando Adão e Eva fogem e se escondem. E quando chamados à responsabilidade, ele vai dizer foi ela vai dizer foi a serpente. E ninguém vai assumir para si a responsabilidade. Mas no que se trata do tema de hoje, nós vamos manter essa mesma dinâmica? Ou nós vamos, além de reconhecer nossas dificuldades, nossa bagagem, com tudo que nós não podemos fazer, há algo que Jesus nos convida a experimentar: novo nascimento. Eu não sei, não aprendi, não recebi, mas eu tenho em Cristo a oportunidade de viver um novo nascimento. Já importa, portanto, segundo Jesus, nascer de novo, converter-se, mudar, entregar-se para uma experiência profunda e real com Jesus. Que Deus te abençoe. E nós vamos nos despedindo por aqui, com mais um Entre Família, cheio de carinho com você. Obrigado, gente, por estar por aqui em mais um Entre Família. Amanhã a gente fala sobre uma realidade, hein? Impactos da separação conjugal para os filhos, o que eles sentem, hein? É amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau.